Olá, boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Já tô aqui, ó, compartilhando com todo mundo, tá? Olá, olá. Boa noite. Gente, então, vamos para nossa live hoje, né? Opa, a Mili já tá por aqui. Galera, seguinte, hoje nós vamos falar sobre Covid, tá? Como eu já falei nos stories, vamos tratar de um assunto de forma bem leve, esse assunto, né, que é tão atual do momento e que no fundo, mesmo a gente ouvindo sempre na mídia, sempre tem algumas dúvidas, tá? Karina também já tá por aqui. Antes da gente começar, antes de eu chamar as meninas aqui, eu vou pedir para vocês compartilharem essa live, tá? Então, o aviãozinho que tá aqui no canto embaixo, não sei se aqui ou aqui no celular de vocês, envia para todo mundo. Quanto mais pessoas souber, é informação para todo mundo, tá? Como é que tá meu áudio aí, tá bom? Oi, Humberto, boa noite. Faz um joinha assim. Oi, Juliana. Faz um joinha se o áudio tá bom e vamos compartilhar aí essa live. Manda para todo mundo. Informações super importantes. Estamos num momento aí onde, né, todo mundo está exposto ao vírus. Vamos lá. O áudio tá bom, ótimo. Que bom. Eu coloco o fone e eu fico quase surda. Ai, gente. Vamos lá. Me contem aí para quantas pessoas vocês já enviaram essa live. Vamos. Dá 2 minutinhos para chegar. Meninas, vou pedir a Jamila e a Karina para me mandarem um convite já, tá? Para participar, que a gente já entra, já vai fazendo as apresentações. Ótimo. Deixa eu botar aqui o assunto. O assunto da nossa live é Covid. Vou colocar o mesmo tema que estava no cardzinho, né? Tive Covid e agora? E agora? Manda a live para todo mundo, vamos lá. Deixa eu fixar aqui o comentário. Aí, pronto. Será o tema da nossa live de hoje. De forma bem leve, bem tranquila, tá? Jamile já tá aqui. Karina, me manda, por favor, a solicitação, tá? Karina também já está aqui. Olá! Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Estão me ouvindo Olá, direitinho? meninas. Sim, eu tô ouvindo bem. Olá, Karina. Tudo bem, boa noite. Boa noite. Meninas, desde já sejam bem-vindas, tá? Quero agradecer muito ao vocês aceitarem aí esse convite, né? Para fazer esse bate-papo. Nós que somos da área, né, de saúde e ciências, a gente sabe o quão importante é a informação. Eu acho que mais do que nunca a gente precisa de mais informação, né? Nunca é demais, por mais que a mídia esteja aí massacrando a gente com o tema, porque é o que está acontecendo, a gente precisa se atualizar, mas a gente ainda precisa de mais informações mais específicas, né? E a proposta da nossa live de hoje, a gente bater esse papo aí de uma forma bem leve, bem tranquila e tirar todas as dúvidas do pessoal. Tô ouvindo um barulho, não sei se é Tendo alguma interferência aí. Parou. agora. Passou. Gente, vocês Acho que estão era chegando meu fone. agora, boa noite. Resolveu. Quem está chegando agora, tá? Nós vamos começar nosso bate-papo. Já tem algumas perguntas prévias, né? Que as pessoas que nos acompanham já enviaram por caixinha de pergunta. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, escreve na caixinha de pergunta aqui, tá? Evitem deixar nos comentários, porque às vezes se perde, né? E a gente fica conversando, falando, e os comentários se perdem, as perguntas se perdem também. Então, clica aqui, ó, tem um balãozinho com a interrogação do lado, então clique, escreve a pergunta de vocês, que a gente vai tirar as dúvidas aqui agora, tá?
Primeiro vou me apresentar, né, para o público das meninas aí que não me conhece. Eu sou Deise, eu sou fisioterapeuta. Atualmente trabalho com Pilates, tá? Não estou na linha de frente, então, mas eu sei que tem muitas alunas minhas que têm essas dúvidas e que teve amigas também que já me fizeram várias perguntas sobre isso, né? Principalmente por conta dessa questão respiratória toda, né? Que envolve Covid. A gente sabe que a fisioterapia atua muito nesse processo, né? Dentro da área hospitalar. Então, é isso. Eu gostaria que vocês se apresentassem. Vamos começar por Jamile, por favor, se apresente. Boa noite, pessoal. Eu sou Jamile, eu sou médica formada pela Faculdade de Medicina de Teresópolis, lá do Rio de Janeiro. Sou residente do segundo ano de cirurgia da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, Hospital Santa Isabel, e trabalho também em pronto atendimentos em UTI Covid. Então, espero poder contribuir com a discussão de hoje. Como o Daisy falou, uma discussão mais leve, mais tranquila, mas que a gente possa sanar as dúvidas de vocês e trazer cada vez mais informações para esse assunto que é tão atual e tão necessário ultimamente, né? Verdade. Obrigada, Jamile. Karina, por favor, se apresente. Boa noite, meninas. Para quem não me conhece, meu nome é Karina Veloso, esse daqui é o Costelinha, meu parceiro de informações científicas. Bom, sou biomédica, sou habilitada em análises clínicas, biologia molecular e imaginologia, na área de ressonância magnética, tomografia e medicina nuclear. Atualmente trabalho num hospital aqui de São Paulo, um grande hospital, no HIAE. Tenho um canal no YouTube chamado Pesquisa, Ciências e Afins, onde eu procuro falar sobre ciência, sobre pesquisa, de uma maneira leve, extrovertida, mas muito didática e bem informativa. Então, quem tiver interesse, é só se inscrever no canal do YouTube. E também estendi esse projeto para minhas redes sociais, principalmente no Instagram. Então, se vocês forem lá, no IGTV do meu Instagram, tem vários vídeos informativos sobre ciência e sobre pesquisa, tá bom? Espero também contribuir com o assunto dessa pandemia, né? Dessa doença que está tirando o nosso sono e, enfim, atrasando o nosso lado em várias questões. Não sei se é atrasando, né? De repente, direcionando as nossas energias para outras questões. E às vezes questões que a gente nem dava tanta importância, né? Verdade, verdade. Existe muito esse questionamento. Ai, meu Deus, a pandemia acabou com a minha vida. É claro que a gente sabe, né, que o número de mortes é absurdo, tem muita gente perdendo familiares, enfim, que é uma triste realidade. Mas, às vezes, né, a gente acaba realmente se direcionando para outros caminhos devido a essa situação. Verdade. Exato. Meninas, tem algumas perguntas, mas vou deixar para o final. Eu vou lançando algumas problemáticas e a gente vai discutindo, tá? Da maneira mais tranquila possível. Quem tiver dúvida, por favor, deixa na caixinha de perguntas, tá? Por enquanto, os comentários não estão aqui tapando o rosto das meninas. Mas se começar a tapar os rostos, eu vou desativar um pouquinho. Então, vou pedir para a Jamile começar, né, para a gente saber realmente o início de tudo, como é que acontece essa doença, né? Por que as pessoas adoecem pelo Covid? Eu acho que a gente começar falando sobre isso é interessante para a gente ir caminhando dentro desse assunto. Verdade. Então, gente, na verdade, o coronavírus é um tipo de vírus que ele já existia. O que é novo para a gente é esse tipo desse coronavírus de agora, que está causando essa pandemia, que é o SARS-CoV-2. É um vírus que foi identificado, como nós já sabemos, na China, né? E desde então se espalhou de uma forma muito grande, tomando uma proporção absurda e causando toda essa pandemia, né? Que no pandemia é quando a gente tem um acometimento assim com a proporção mesmo mundial. Então, esse vírus, como nós sabemos também, ele é transmitido através de contato com gotículas, principalmente quando tem contato com a mucosa, tanto do olho, quanto a mucosa nasal, quanto a mucosa oral. Por isso, são tão importantes as medidas de prevenção que a gente vai falar durante essa live, né? Cientificamente falando, né, esse vírus, o SARS-CoV-2, ele utiliza como entrada os receptores da enzima conversora de angiotensina. E essa enzima ela é presente em células pulmonares, em células que estão presentes nos nossos intestinos, até nos testículos, no tecido cardíaco, enfim, em diversas partes do nosso corpo. E por isso que a gente tem as diversas manifestações clínicas dessa doença.
É por isso que existem quadros, né, de Covid que têm acometimento diferente. Só, mas é Covid, tá com problema no coração, é Covid, teve problema no rim, né? Enfim, tem essas manifestações mesmo. Aparecem, né, de formas diferentes, dependendo de cada pessoa. Exatamente. Interessante. Interessante. É, vou pedir agora a Karina um pouquinho para falar dessa questão da imunidade, né? Como é que o nosso corpo, como é que ele reage diante, né, desse vírus que acomete diversos tecidos, né? Fala um pouquinho para a gente, Kari, por favor. Bom, eu vou falar da maneira mais simples e didática possível, tá bom? Que é como eu consigo, como eu falo com os meus segs, ou com os meus fakes, que eu costumo dizer. E funciona mais ou menos assim. Imagina que o nosso organismo, o nosso corpo é uma casa. A nossa casa, né? E para evitar com que ladrões entrem na nossa casa, o que a gente faz? A gente usa vários meios de segurança, como, por exemplo, janela, porta, grade, sistema de segurança eletrônico, como por exemplo, as câmeras, né? Ou coloca até mesmo um cachorro para cuidar da nossa segurança, para que nenhum indivíduo venha fazer mal à nossa saúde, à nossa vida, certo? Então imagine você agora que essa sua casa é o nosso organismo. Da mesma maneira que a casa tem as portas, janelas e todos os sistemas de defesa, o nosso organismo também tem. E existem vários sistemas. E o conjunto desses sistemas de defesa chama sistema imunológico. Os primários é a nossa pele, o nosso pelo, nos nossos pelos, né? Sabe aquela mania que a gente tem de tirar todo o pelo do nariz? Então não pode tirar todo o pelo do corpo, tá? Porque muitas vezes serve como proteção, principalmente o pelo do nariz. Não é para deixar sair para fora, mas tem que dar só uma parada, não pode retirar tudo, porque é um sistema de defesa. Fora esses sistemas de defesa primária, a gente tem algumas células, que também são os nossos sistemas de defesa, também lutam para não deixar indivíduos indesejados entrar no nosso organismo. Como, por exemplo, os micro-organismos, vírus, bactérias, fungos. Então, existem defesa para que não deixe, para o nosso organismo não deixar esses micro-organismos entrarem no nosso corpo e nos fazerem mal, assim como a nossa casa. Mas vamos supor que, além de todo o seu sistema de defesa, a porta, por exemplo, da sua casa não foi suficiente e um bandido conseguiu entrar na sua casa. E o objetivo do bandido entrar na sua casa, vamos supor que ele queira roubar o fogão, especificamente o fogão. Então, ele vai direto para a sua cozinha, rouba o seu fogão, que é o que ele mais quer, e depois ele vai nos outros cômodos, né, e começa a destruir os outros cômodos, roubar as outras coisas. No nosso organismo funciona do mesmo jeito. Quando o vírus ele entra no nosso corpo, passa por nosso sistema de defesa primário, o objetivo principal dele é exatamente uma proteína específica para que ele possa entrar na célula e se multiplicar. E a quantidade maior dessa proteína estão nas células pulmonares. Então é por isso que ele vai primeiro atingir o pulmão, onde está o objetivo principal dele, onde tem mais, e depois ele vai para os outros... Como se fosse o fogão, como se fosse a cozinha. Como se fosse, né, o fogão, a cozinha, exatamente. Mas ele lembra que depois que ele conseguiu roubar o fogão, depois que ele atingiu o pulmão e tem a proteína de interesse, tem também a mesma proteína que ele quer em outras partes do cômodo, em outras partes, em outra região do nosso corpo, em outros órgãos. E aí ele começa a atacar coração, sistema neurológico, entendeu? Então começa a atacar os outros sistemas. Então o nosso sistema imunológico nada mais é do que um meio de defesa para não deixar coisas que vão destruir o nosso organismo ou nos prejudicar, invadir o nosso corpo. Ótimo, muito bem explicado. E deixa eu falar uma coisa. Já escreveram aqui, ó. Eu tirava os pelos do nariz. Parei, não vou tirar mais. Eu só vou fazer uma observação que eu esqueci. Que é o seguinte, existem também, assim como a gente precisa, existem várias maneiras de defender a nossa casa por outros métodos para não deixar o ladrão entrar, a gente consegue fazer também outras maneiras para ajudar o nosso organismo a se defender desses micro-organismos indesejáveis, né? E aí que entra toda a prevenção Covid, toda aquela biossegurança que a gente tanto fala. Então, um dos meios, vários outros meios de defesa, né, para nos defender dos micro-organismos é a lavagem da mão, álcool gel, utilização de máscara, distanciamento social, entre tantos outros. Importante falar sobre isso porque a gente ouve muito dia, vamos fortalecer nosso sistema imunológico, né? Então, é importante a gente explicar para as pessoas entenderem por que a gente precisa fortalecer o sistema imunológico.
E uma das portas de entrada do vírus é justamente as nossas mucosas, né? Boca, nariz. Por isso que a gente precisa dessa biossegurança. Porque até antes de chegar lá dentro, né? Antes de chegar na cozinha, a nossa primeira porta de entrada do Covid é vias aéreas superiores, né? Boca, nariz. Então a gente precisa ter esse cuidado de biossegurança, né? Não levar as mãos sujas no rosto, como a Karina falou, lavar as mãos, álcool em gel. Não é por acaso, gente, isso. Não é porque alguém disse que precisa fazer isso, não é? Além de toda a higiene, que deveria ser um hábito nosso, né? Algumas coisas, inclusive, que a gente faz agora durante a pandemia que a gente não fazia antes e que eu espero que se mantenha, Sim, né? Porque Jamile sabe que tem outras infecções aí que acontecem justamente por falta de exatamente. higiene, né? Então a gente precisa lembrar disso, que a máscara eu acho que a principal, né, meninas? A principal forma da gente se proteger do vírus, a barreira, né, mais direta do vírus, além de toda a questão da higiene. E outra coisa também, viu, Deise? Tem muitos questionamentos sobre as novas variantes e se as vacinas são realmente eficazes contra essas novas variantes. Mas vale lembrar que as medidas de prevenção, elas são suficientes para matar essas novas variantes. Então, além de ter esse questionamento da questão da vacina, é importante a gente saber que, com certeza, a forma, na higiene que a gente tem, as máscaras, elas são suficientes para evitar a propagação dessas novas formas do vírus. Então, é bem importante a gente Ótimo. saber lembrar disso também. Porque sempre surge na mídia, né? Tem uma nova variante do vírus, meu Deus, e agora? O que a gente precisa fazer para se proteger? O básico que a gente já O faz. mesmo. Máscara, distanciamento social, higiene das mãos, né? Álcool em gel. Eu acho que o mais importante que a gente vê muito, pelo menos aqui na Bahia, está acontecendo muito, é a questão das aglomerações, né? Eu acho que no Brasil inteiro. E eu vi até notícias que na Espanha também tem festas clandestinas, onde as pessoas também aglomeram, gente, tá? Então, eu acho que a gente precisa ter muito foco nisso. Aproveitar o gancho da variante que Jamile falou, surgiu uma pergunta sobre o que são essas novas variantes. Não sei se Karina pode responder, Jamile, fiquem à vontade. O que são essas novas variantes do vírus, né? Então, em relação, vou falar um pouquinho em relação às máscaras, porque eu vi que tem uma pergunta aqui importante, o tipo de máscara, né? É óbvio que as máscaras mais eficazes são as máscaras cirúrgicas e a N95. Mas na falta dessas, as máscaras de panos vão servir como barreira mecânica, né? Então, quando a gente fala, a gente acaba emitindo, né, liberando várias partículas de saliva. Mas eu não tô vendo, às vezes você não vê mesmo, mas ela acontece, ela sai da sua boca. Então a máscara, ela impede. Tanto é que quando a gente fala demais, a gente fica com sede, né? É sinal Exato. que a saliva saiu, evaporou e foi para algum E a lugar. máscara também, às vezes, fica molhadinha. Quando você vai tirar, Exato. você percebe que ela tá um pouco úmida. Isso é a prova de que realmente a gente elimina nessas gotículas mesmo. Sim, então a importância da máscara, ela é realmente servir como uma barreira mecânica. A máscara cirúrgica, ela tem um filtro, né? Então ela vai ajudar, além da barreira mecânica, a impedir com que você pegue o vírus com mais facilidade. A N95 é realmente a proteção, para que você não se contamine. Isso é importante falar, porque às vezes a gente fala, é tudo igual, funciona do mesmo jeito. E não, gente, não funciona do mesmo jeito. É que teve uma época que faltou para profissionais da área da saúde a máscara cirúrgica e a máscara N95, que eram pessoas que estavam em contato direto com pessoas doentes o tempo todo. Então, as pessoas precisavam dessa máscara. Mas não tem a mesma função. Porém, isso não significa que a máscara de pano não sirva para nada. Muito pelo contrário, serve sim e deve ser utilizada. Em relação às variantes, lembra que eu falei do ladrão que tenta invadir a casa? Vamos supor que um ladrão tenta invadir sua casa e aí o seu sistema de segurança consegue registrar o rosto desse indivíduo, né? Numa segunda tentativa, quando esse ladrão tentar novamente invadir a sua casa, o seu sistema de segurança já vai informar o outro sistema que está vigiando que aquilo é um ladrão, não é um familiar, não é um amigo, né? Não é algo que vai te fazer bem. No nosso organismo é do mesmo jeito. O vírus, ele tenta entrar uma vez. Aí a gente consegue combater ele.
certo? O nosso sistema de defesa fala, já sei quem é, vamos supor que já tem anticorpos, né, contra esse vírus, e ele tenta combater esse vírus. O que esse vírus espertíssimo faz? Volta com uma máscara no rosto, assim, fingindo ser outro vírus. E essa máscara a gente vai chamar como sendo mutação. Então, mutação nada mais é que uma pequena alteração, um disfarce, para que esse vírus consiga entrar no nosso organismo e enganar o nosso sistema imunológico. E isso é a lei da selva, né, que a gente fala, que chora menos quem pode mais. Então, do mesmo jeito que nós, humanos, estamos cada vez mais fortes para tentar sobreviver nesse mundão, os micro-organismos, as bactérias também, os vírus também. Eles vão ficando cada vez mais resistentes ao nosso sistema de defesa. Então, vão sofrendo mutações e ficando cada vez mais fortes para poder nos atacar. E é a vida, é a vida. A vida é assim. Isso aí, a lei da sobrevivência, né? A lei da sobrevivência. Exato. A capacidade de adaptação, assim como nós tivemos essa capacidade de adaptação aí dentro desse processo, né? De pandemia, como as pessoas passaram a chamar de novo normal, os vírus e os micro-organismos também. Eles criam estratégias para conseguir sobreviver e se replicar, né? E se multiplicar e conseguir se manter aí dentro desse universo. E essas mutações vão gerando, dependendo do tipo de mutação, é claro, vão gerando novas variantes, que a gente chama de novas variantes. E essas novas variantes, a gente já sabe que algumas delas têm um maior poder de transmissão, algumas têm um maior poder de gravidade. Então, a gente tem que continuar firme e forte nessa luta, nessa prevenção contra o coronavírus. É isso aí, que a gente sabe que a prevenção é a melhor forma, né, de cuidar disso melhor do que qualquer tipo de tratamento, né? A prevenção, eu sempre digo, gente, prevenir para tudo na vida, prevenir é melhor do que remediar. Minha avó fala, nossos ancestrais já falavam sobre isso, avós, tias, e eu acho que é a melhor forma mesmo, então a gente tem que se cuidar de verdade, tá? Vou lançar agora uma pergunta para Jamile. Jamile, questão de sintomas, né? Quais são quando é que eu devo suspeitar que eu me infectei com Covid? Eu acho que é uma dúvida que as pessoas têm, assim, tipo, ai meu Deus, será que eu tô com Covid? Porque tudo, né? Eu já vi vários memes, inclusive, na internet. Ai meu Deus, Covid, já se protege, né? Às vezes a pessoa tá só com a rinite. Então, acho que é importante a gente falar sobre esses sinais aí que aparecem. Gente, hoje em dia chega a ser engraçado, porque hoje, quando a gente espirra ou tosse no ambiente, a gente fica extremamente constrangido, né? Como se fosse uma falta de educação tremenda, porque as pessoas já pensam que a gente está contaminado, que está infectando as pessoas ao redor. Então, acontece muito isso. Então, os principais sinais e sintomas presentes, né, os mais comuns, são a febre, a tosse seca e o cansaço. Isso não quer dizer que todo mundo que tem esses sintomas está com Covid, né? Muito tempo antes de existir o Covid, a gente já tinha esses sinais e sintomas, inclusive em resfriados comuns, né? Em gripes normais, né? Mas, diante de um cenário de pandemia, onde o Covid pode assumir essa forma tão grave, a gente tem que ficar alerta. Sempre que tiver qualquer sinal ou sintoma, do tipo tosse, odinofagia, né, que é a dor de garganta, anosmia, que é a sensação na verdade, a falta de sensação do odor, né, a pessoa não sente mais o cheiro como antes, diminuição também do paladar, e diversos sinais ou sintomas que estão presentes em outras patologias, a gente já tem que ficar atento que pode ser sim o Covid. Além disso, contato com pessoas positivas, né? Isso também leva a gente a ligar a anteninha para imaginar que a gente pode estar infectado também. E pessoas que não estão sentindo nada. Então, é muito comum eu atender pessoas no pronto atendimento que dizem, eu tive contato com tal pessoa, mas eu não estou sentindo nada. Eu tenho Covid? Eu não sei te responder, mas pode ser que tenha sim.
certo? Não é porque você não está sentindo nada que você não tem Covid. E não é porque você não está sentindo nada que você não tem como transmitir. A probabilidade de transmissão vai ser menor porque você não vai estar tossindo, facilitando a dispersão dessas gotículas respiratórias no ar. Mas você pode sim estar transmitindo, inclusive através de objetos, né? Vamos supor que você toca no nariz, depois pega um objeto, alguém que mora aí com você pega também, depois toca no olho. Isso tudo favorece a transmissão. Então, gente, os principais sinais e sintomas são esses, mas tem uma diversa infinidade de sintomatologia que pode estar dentro dessa doença, né? Que não é assim, que não são tão comuns, né? Mas assim, tem acometimento renal, como a gente falou, pode causar miocardite e manifestações mais graves também, não são só as brandas, como a gente já sabe. Certo. Uma dúvida sempre que surge, né? As pessoas assintomáticas, que a gente chama, né? E ouve sempre falar assintomática, ou seja, a pessoa está contaminada, tem o vírus, está positivo de Covid, mas não tem sintoma nenhum. Nenhum. Né? Acontece. E a gente sabe que essa pessoa tem capacidade de transmitir, como a doutora Jamile falou, mas ela não tem a facilidade como outra pessoa com sintomas, né, de espalhar as gotículas. Mas essa pessoa que não tem sintomas, mas está positiva com Covid, também tem que manter o processo de isolamento durante o período, né, ativo da doença. A gente tem que entender isso, que às vezes as pessoas não estou sentindo nada, sai, vai para a rua, vai fazer o que tem que fazer e acaba contaminando outras pessoas, né? Eu falo sempre, principalmente para minha família, que a gente tem que ter muito cuidado nos supermercados, a gente está manuseando muito produtos, né? Porque às vezes alguém contaminado, que às vezes nem sabe ainda que está contaminado, já manuseou aquele produto também, e aí outra pessoa vai lá. Então, essa superfície, né, como a Jamile falou, do contato, a gente tem que ter bastante cuidado. E ressaltar que pessoas sem sintomas podem sim transmitir a doença e precisam manter o período, né, de isolamento, de quarentena. Inclusive, Deise, isso que você falou do mercado é muito interessante, porque é importante a gente falar que o vírus ele consegue sobreviver em superfícies por algum tempo. Então, em material de plástico, por exemplo, ou aço inoxidável, o vírus pode ficar até 72 horas. Tem outros materiais que ficam poucas horas, mas assim, ele consegue sobreviver em objetos também por um certo tempo. Então, a gente tem que ter bastante atenção, né? Como você falou, na hora que a gente for fazer compra ou na hora que for compartilhar de objetos com pessoas que moram no mesmo local que nós, temos que higienizar bastante todos os objetos que a gente usa, as coisas que a gente traz para nossa casa. Não adianta só manter distância respiratória de 1 metro de uma pessoa para outra. A gente tem que ter cuidado com os objetos também. Sim. Ótimo, boa observação. Um assunto, né, diante dessa questão da infecção pelo Covid, sinais e sintomas, e é uma dúvida minha sobre a oximetria, né, a oximetria de extremidades. A oximetria, gente, é a medida, né, da quantidade de oxigênio que tem no sangue. E é uma das recomendações a gente avaliar, né, em casa mesmo, como é que está a nossa oxigenação. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, Jamile, por favor. Então, a oximetria, ela é realizada através de um aparelhinho que a gente coloca no nosso dedo, certo? Então, esse aparelhinho, ele ajuda a gente a estimar quanto de oxigênio, digamos assim, de uma forma mais fácil, está circulando no nosso corpo naquele momento, certo? Então, esse aparelhinho, essa saturação, ela varia de 0, né, que seria a pessoa que não tem oxigênio nenhum no sangue, seria uma pessoa que já está em óbito, né, para 100%, que é o máximo. Que não quer dizer que todo mundo tenha que estar com 100%, tá, gente? De um modo geral, a saturimetria adequada é acima de 94%, mas isso não é uma regra, porque, por exemplo, pacientes que fumam e têm doença pulmonar obstrutiva crônica, eles já têm uma saturimetria natural um pouco mais baixa, de 90, 92. Então, assim, é sempre importante, por mais que você tenha como ficar avaliando a sua saturação, né, oximetria em domicílio, você tenha também a noção dessas variações. Outra coisa,
O oxímetro, às vezes, ele sofre interferência por algumas coisas. Por exemplo, esmalte vermelho, às vezes o oxímetro não consegue ler perfeitamente pessoas que estão usando esmaltes vermelhos, ou pessoas que estão com as extremidades muito geladas, está com o dedinho frio ali, o oxímetro não vai ler de forma fidedigna. Então, respondendo a sua pergunta, é muito importante avaliar, sim. Geralmente o normal é acima de 94, mas existem situações onde o aparelho pode ou não medir corretamente, ou algumas situações que as pessoas têm doenças de base que já têm uma oximetria um pouquinho diferente, certo? Um pouquinho abaixo do normal. Vale lembrar, gente, que é que nem aparelho de pressão. Não é para você ficar medindo toda hora, independente do caso, não. Se você está infectado com Covid, aí você vai avaliar a sua oximetria. Desde, mas eu não tenho esse aparelho em casa. Atualmente vende em qualquer farmácia, tá? E os cuidados de medição, né, de uso do aparelho são super importantes, como o Jamile falou. Esmalte, unha pintada. É um aparelho, gente, que tem uma luzinha. E essa luzinha, né, a diferença de passagem da luz de um lado para o outro, é que vai medir a quantidade de oxigênio. Então, se você tem uma unha pintada, essa luz vai passar menos e vai interferir no processo. Como o Jamile falou também, extremidades muito frias. Então, aquece um pouquinho a mão antes de fazer a oximetria. Sempre pense em medir quando você estiver em repouso, tá? Repousa, para um pouquinho, aquece as extremidades e faz a medida. Certo? Por favor, não é para ficar... Gente, vou comprar um oxímetro hoje. Não, pelo amor de Deus, tá? Oxímetro não substitui o teste do Covid, por favor. É só para você medir a quantidade de oxigênio que está no seu sangue para você saber, né, o grau de necessidade de você procurar uma unidade de saúde ou não, tá? E também, daqui a pouco vai falar... E também, assim, porque a oximetria por si só, ela não vai me dizer tudo. Então, mesmo que a oximetria esteja boa, você está com esforço respiratório, então, assim, é algo a ser avaliado também. Não é a oximetria por si só. É frequência respiratória, é uma série de componentes que a gente faz na parte médica, né? A gente avalia direitinho para poder entender como é que está aquele paciente, certo? Por isso que é importante, né, Jamília, nos primeiros sinais, né, mais evidentes, procurar a unidade de saúde para saber, fazer uma avaliação para saber se há necessidade de internamento ou se vai fazer o tratamento no domicílio mesmo. Exatamente, muito bem colocado. Super importante. Vamos falar um pouquinho de vacina, que eu acho que é uma dúvida. Tem muitas perguntas, viu, gente? Já já eu vou lançar essas perguntas que vocês estão colocando aqui, já fiz as anotações para não me perder. E eu queria que Karina falasse um pouquinho sobre vacina, né? Como é que acontece, como é que a vacina, Karina, age no nosso organismo? E falar um pouquinho desse tipo de vacina, que eu acho que ainda tem muitas dúvidas aí, né? Sobre qual é a melhor, qual é a pior, e qual é que é boa, enfim. Então, a vacina também vai fazer parte do nosso sistema de defesa, né? Para ajudar a nos defender de ataques de micro-organismo, no caso dos vírus, Ela existe já há muito tempo, desde pequenininha a gente toma vacina e graças à vacina a gente consegue, sem os acasos, né, claro, passar por todos os estágios da vida, que é a infância, adolescência, adulto, velhinho e depois acaba a vida, né, que é normal, é o ciclo. Então, graças à vacina a gente consegue concluir esse ciclo, né, tirando os acasos. Lembra que eu falei do nosso sistema de defesa primário, a nossa pele, depois as nossas células de defesas e tudo mais? Primeiro ponto, o melhor meio para você de prevenção, né, no caso aqui, contra o Covid, né, contra o coronavírus, né, SARS-CoV-2, que causa a doença Covid-19, é a lavagem das mãos, utilização de álcool gel, fortalecer o nosso sistema imunológico através da nossa alimentação, através da atividade física, uso de máscara, distanciamento social, tudo isso para você não pegar o Covid, porque essa é a melhor maneira, porque eu vejo bastante gente falando assim, mas eu peguei e não tive nada, né? Só que a gente está vendo aí casos e casos de pessoas que depois, mesmo assintomática, que depois de 3 ou 6 meses, estão desenvolvendo sequelas, né? Então é importantíssimo. O legal é não pegar. É óbvio que não evoluir para uma situação grave e para óbito é muito vantajoso, mas o legal é não pegar o Covid. Então a prevenção é essencial. Depois da prevenção, não existe, isso é muito importante falar também,
Não existe um remédio preventivo para você não pegar o coronavírus. Não existe, não tem remédio que você tome que faz com que você não pegue o Covid, tá bom? Não existe. O que foi autorizado recentemente pela Anvisa, ontem, no caso, aqui no Brasil, né, que foi um kit de um medicamento que só pode ser utilizado em hospitais e só pela autorização médica, né, com a avaliação médica, para que a doutora Jamile pode falar até melhor que eu, né, sobre esse kit medicamento, né, para o tratamento da Covid em casos leves, que só pode ser prescrito, né, e tratado através de uma avaliação médica. Então, não é um kit que você vai chegar na farmácia e vai falar, eu quero esse kit porque assim não vou pegar Covid, porque não vai funcionar assim. Depois que vamos supor que você fez todo o processo de prevenção, mas ainda assim você pegou a Covid-19, né? Existe é aí que entra as vacinas, porque as vacinas, elas não são a vacina do Covid, né, especificamente, ela não foi produzida para evitar que você contraia, que você pegue o Covid, que você pegue o coronavírus, e sim para que você não evolua para um estado mais grave e para que você não evolua a óbito. Essa é a função das vacinas do Covid-19, porque é óbvio que uma vacina, para ser produzida, ela demora anos para ser produzida. A vacina do Covid, ela foi fabricada em menos de um ano ou um pouco mais. Isso não quer dizer que ela foi feita de qualquer jeito, não, muito pelo contrário, teve muito estudo, muito investimento, muito dedicação de cientistas e profissionais sérios na fabricação dessas vacinas. O que aconteceu é o que não acontece normalmente, né, na ciência e na pesquisa, que é o investimento e toda a atenção, né, e profissionais unidos ali para um bem comum, né? Então, o que a gente teve no caso dessa pandemia, no caso do Covid, foi muito investimento e aí acabou tendo mais dedicação na produção dessa vacina. E apareceram as vacinas. Existem vários tipos de fabricação de uma vacina, mas eu vou falar basicamente de 3 tipos. Então, existe a vacina construída através de um RNA mensageiro. O que seria RNA mensageiro, Karina? É como se fosse um mensageiro, por quê? Porque ele vai mandar uma mensagem, um código para as nossas células, né, para que a nossa célula possa produzir determinada proteína, uma proteína específica. A vacina de RNA mensageiro, ela não tem o vírus. Ela não tem pedaço do vírus, ela não tem o vírus, não tem nada do vírus. O que acontece os cientistas, eles fabricam um RNA mensageiro artificialmente, quimicamente, em laboratório. Fabricam esse RNA mensageiro, e nesse RNA mensageiro vai ter um código, e esse código vai permitir com que as nossas células produzam uma proteína, e essa proteína, ela está presente no vírus. Quando entrar esse RNA na nossa célula e a nossa célula conseguir produzir essa proteína, ela vai mostrar essa proteína para o nosso organismo e o nosso sistema de defesa vai falar, nunca vi essa proteína aqui. Essa proteína aqui não pode estar aqui. E vai atacar essa proteína. E lembra que eu falei que o nosso sistema de defesa tem um sistema de memória? Então ele vai guardar essa proteína como sendo algo ruim. Quando, possivelmente, a gente tiver, depois que a pessoa já foi vacinada, tiver contato com o vírus em si, o vírus vivo e real, ele vai identificar a proteína, né, que foi a mesma fabricada pelo RNA mensageiro. Aquela mesma proteína que o vírus reconheceu como sendo, o nosso organismo reconheceu como sendo estranha. E aí, ele já está preparado para atacar o vírus real. Então, a vacina, ela serve como uma memória para o nosso organismo reconhecer algo que não é bem-vindo. A vacina de RNA mensageiro. É como se fosse um treinamento, né? Eu treino o meu corpo para identificar e me armar contra aquele invasor. Exatamente. Quais são os tipos dessa vacina de RNA mensageiro? Por exemplo, a Moderna, né, que foi a da Pfizer também, né, Biotech, também é de RNA mensageiro. E existe um segundo tipo de fabricação dessas vacinas, que é por vetores virais. O que é? É como se também não tem o vírus, nem um pedaço do vírus. O que tem é também um RNA mensageiro com um código específico para a produção de uma proteína que tem no vírus, né? Porém, ele tem um
um vetor que vai levar esse RNA, essa mensagem até a nossa célula. E esse vetor pode ser, por exemplo, um vírus. Só que um vírus que não faz mal para o nosso organismo. Como, por exemplo, o vírus encontrado no chimpanzé, chamado de adenovírus. Então, eles pegam esse adenovírus, colocam o RNA, faz esse adenovírus segurar, vou ilustrar assim, não é bem Pregar, isso, mas né? assim, pegar esse RNA com essa mensagem, levar para a nossa célula, lá nas nossas células é fabricado a proteína que também está presente no vírus, no coronavírus, apresenta para o nosso sistema, para o nosso organismo, para o nosso sistema imunológico. O nosso sistema imunológico entende que aquilo é um invasor, cria uma memória. Posteriormente, quando a gente tiver um contato com o vírus real, a gente já tem uma memória de ataque e está pronto para um combate. E as vacinas que são produzidas desse jeito, por exemplo, é a AstraZeneca, que foi a que eu tomei. Eu não tomei a segunda dose, eu tomei a primeira ainda. Mas o importante é lembrar que a primeira de RNA mensageiro também não tem o vírus. As vacinas de RNA, elas são novas, são estudadas desde 1990, mas só foram testadas recentemente agora nessa pandemia. Isso quer dizer, Karina, que dá medo? Não, quer dizer como qualquer outra medicação, como qualquer outra vacina. Pode ter efeitos colaterais? Pode. Mas antes deles colocarem no mercado e no calendário de vacinação, existe todo um estudo para ver o risco-benefício das pessoas serem vacinadas ou não. Então não é assim, nunca foi testada agora nessa pandemia. Não, calma, respira. E por último, existe o terceiro tipo, existem outros tipos também de fabricação, mas hoje a gente vai falar desses três, que é do vírus atenuado, que é a da Coronavac. Essa sim tem o vírus, e sim o vírus completo. Porém, é um vírus que foi modificado em laboratório, a estrutura química dele foi modificada para que ele não cause a doença. Entendeu? Então é um vírus que tem a proteína que o nosso organismo vai identificar como estranha, porém ele não vai causar a doença no nosso organismo, porque a parte que causa a doença foi modificada em laboratório. Então tudo bem também tomar essa vacina. Ótimo. É o que a gente chama de inativado, né? Vírus inativo. Exato, Vírus inativado. Isso. E vou aproveitar o gancho da vacina e lançar uma pergunta que surgiu, né? A dúvida foi, minha mãe tomou a primeira dose da vacina da Oxford, né? AstraZeneca. Eu posso tomar a segunda dose da Coronavac? Não. Então, Desculpa, pode falar. Não existe estudo suficiente para isso no momento. Como é algo muito recente, algo muito novo, ainda não foram feitos estudos que mostrem que isso seja seguro, que isso de fato vai funcionar. Então, atualmente, a indicação é de tomar a mesma vacina, seguir a mesma linha da primeira dose. Até porque porque eu nunca tinha pensado nisso, inclusive. Eu também achei tomar bem a segunda dose de outra pertinente a vacina, pergunta. Exatamente. Eu nunca imaginei. E é o que eu costumo falar, né? Eu sempre falo, às vezes eu vejo bastante pessoa falando assim, nossa, não sei sobre ciência, não sei sobre pesquisa, eu acho que a minha pergunta e minha dúvida é burra, é ignorante. Não é, gente, porque a gente sabe muito bem que o nosso governo criou um projeto, não só esse governo, eu não estou criticando esse governo, todos os nossos governos, criou um projeto que é deixar o maior número de pessoas leiga e ignorante em assunto educação, ciência e pesquisa, porque assim fica fácil deles manipularem mesmo. Isso é nossa culpa? Não, é um projeto, né? Mas a nossa função é o quê? Ir contra esse projeto e pesquisar mesmo, principalmente em sites científicos, sites oficiais, parar de assistir vídeo de internet que só tem 1 minuto, a entrevista teve 1 hora. Os caras jogam um vídeo na internet de 15 segundos e quer que você dê sua opinião, ele quer que você dê uma opinião. Então, assim... Sobre 15 segundos de 1 hora de entrevista. Exatamente. Desconfia, vai atrás do vídeo original, assiste o vídeo original, vai atrás de artigo científico, porque a nossa missão é sair desse projeto, sair dessa... Então, toda pergunta é necessária e é pertinente. Precisa ser feita mesmo, né? É importante. Uma professora que eu tive, ela dizia assim, o óbvio não existe. Então, o óbvio para mim pode não ser para você. Então, toda pergunta é pertinente. Mas é muito boa essa pergunta. Pergunte, não existe pergunta boba. Né? Existem perguntas. E pergunta.
E a resposta vai aparecer. Sendo boba ou não, a resposta vai aparecer. Perguntas, Não pode dúvidas terminar, né? perguntas e dúvidas ciências, né? Ciência só existe por causa das dúvidas, das perguntas que a gente julga ser boba e não são bobas. Falando do caso da segunda dose, eu lembrei, como eu já falei sobre as construções das vacinas, olha como é diferente, né, a origem de uma para outra, né? E também a gente sabe que a segunda dose, a primeira dose é a seguinte: você tomou a vacina, tomou a primeira dose, teoricamente é para o sistema de defesa criar anticorpos, criar células que vão te defender. Mas, em alguns momentos, pode ser que não seja, essa construção não seja suficiente, o número de anticorpos construído. Ou senão que nem consiga, seu organismo nem consiga fazer essa construção de células de defesa. Então, a segunda dose, ela serve para memória do seu organismo, do seu sistema imunológico, e também de fortalecer a fabricação desses anticorpos. E agora, imagina você tomar doses diferentes com fabricação completamente diferente. Por isso a necessidade de que sejam iguais, de que sejam a mesma dose, né? Então, vai tomar Coronavac, a segunda também... a mesma vacina, de ser Coronavac, para não ter essa confusão aí de desencontros de informações. E a questão da primeira e segunda dose também foi estudada, tanto é que existe uma diferença de tempo, de período, né? A vacina da Oxford, né? Ela são 12 semanas para poder você tomar a segunda dose. E a da Coronavac são 28 dias. Então, isso é um estudo para ver a eficiência da imunização. Então, é importante que você, né, tome a primeira e a segunda dose da mesma vacina. E aproveitando o gancho, né, das 2 doses, é importante a gente ressaltar também que são 2 doses, porque tem gente que toma uma dose e acha que, tomei uma dose, então já estou um pouco protegido. Não funciona assim, não é essa a matemática. Você tem que tomar as 2 doses e ainda assim, tomando as 2 doses, tem que esperar cerca de 20 dias, não é tomei e tô livre. Tem que esperar 20 dias e ainda após os 20 dias, você ainda tem chance, sim, de ser contaminado, né? De portar doença. Porque, como a Karina disse, na realidade, a ideia maior é prevenir contra as formas graves e não garantir que você não vai ser infectado. Eu vejo essa confusão, assim, bastante presente no meu dia a dia. Então, eu acho muito bom a gente sempre estar ressaltando isso para as pessoas, que não é porque tomou a vacina que pode ficar tranquilo, não. Pode continua tendo risco de ser contaminado. Por isso segue as medidas de segurança, né? Não tira a máscara. A vacina, a questão da vacina não é que você não vá pegar a doença, né? Você não vai desenvolver a forma grave da doença. Foi como a Karina falou. O legal é não pegar. Então, para não pegar, mesmo vacinado, continua de máscara, mantendo as medidas de higiene, segurança, distanciamento, tá? É super importante. Acho que vale falar também do pós-vacina, né? Porque depois que você toma as 2 doses, você precisa fazer o teste para ver se realmente foi eficaz no seu organismo. Porque o nosso organismo não é uma matemática exata, né? Cada organismo funciona de um jeito. Assim, a gente tem funcionamento parecido, os órgãos e tudo mais, só que existem os poréns, né? Tipo, eu faço atividade física, você não faz, eu me alimento de um jeito, eu tive uma vivência, existe epigenética, existem várias situações. Fatores externos influenciam no nosso organismo. Então, o teste pós-vacina para saber se a vacina foi eficaz no seu organismo é necessário fazer também. Então, precisa prestar atenção nessa questão também. Inclusive, gente, desculpa, pode continuar. Não, eu ia só contar para vocês que eu tenho um paciente que ele, inclusive, tomou as 2 doses e acabou, assim, desenvolvendo uma forma grave. Então, talvez a questão dele seja justamente essa, né? A gente não sabe dizer. Exatamente. Mas a vacina é muito importante, sim, muito. Ela vai diminuir bastante os casos. Mas até as formas graves, existem algumas exceções, muito infelizmente, que podem vir a ocorrer. Então, a Karina tem toda a razão nessa colocação dela aí pra gente. Ótimo. Falamos, né, sobre vacina, falamos sobre o pós-vacina, os cuidados que a gente ainda tem que ter. Depois, se surgir mais dúvidas sobre vacina, a gente lança. Para a gente aproveitar mais nosso tempo,
Eu queria que a Jamile abordasse um pouquinho essa questão do pós, né? Que a gente vê aí, a dúvida das pessoas surgiram várias perguntas. Tive Covid, meu cabelo caiu muito. Conheço uma pessoa que teve Covid e estou sentindo dor nas pernas, né? Como você mesmo falou, teve Covid depois de 6 meses e desenvolveu algum outro quadro clínico, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que o Covid, né, o SARS-CoV, atua no nosso corpo que vai gerar alguma sequela no futuro, né? Não existe estudos, eu sei que não existem estudos muito palpáveis que digam assim, vai acontecer, né? Mas a gente sabe que em alguns casos já se elucida para algumas coisas. Então, Deise, é justamente isso. Infelizmente, é uma doença assim muito nova. A gente não tem clareza sobre muitos mecanismos, mas a gente tem aprendido bastante com as experiências que a gente tem tido. E tem vários estudos, né, com relatos mesmo de sequelas pós-Covid. A principal delas é a fibrose pulmonar, né, que digamos que é uma cicatriz que vai ser formada no pulmão por conta dessa injúria durante o período da doença. Temos também complicações cardíacas, como eu já citei aqui, a miocardite também pode acontecer. Tem a questão da queda de cabelo, que eu também já ouvi falar bastante sobre isso. Estava, inclusive, esses dias conversando com uma amiga minha que é dermatologista. Ela tem tido muita experiência com pacientes que têm apresentado queda de cabelo. E também alterações neurológicas, inclusive psiquiátricas também, em virtude de toda a ansiedade desse momento que as pessoas vivem durante o período da doença. Então, assim, ainda tem muita coisa surgindo, mas tem se observado que, de fato, existem muitos sinais e sintomas que têm aparecido depois de um certo período dessa infecção, principalmente complicações pulmonares, como é o caso da fibrose pulmonar. Por isso que é muito importante a gente ficar atento, principalmente quem teve Covid, né? Eu não sei se é assintomático também, Jamile pode falar, a questão de fazer uma tomografia depois, né? Um exame de imagem para ver o estado desse pulmão, até para saber em que nível de comprometimento ficou depois da doença, né? Que cuidados pode ter pós, até fazer a própria reabilitação, né? Reabilitação pulmonar com exercício, reabilitação cardiorrespiratória, né? Então, é importante a gente fazer essa avaliação pós também, né? Não só, tipo, fiz o teste Covid, tive o período, acabou os sintomas, fiz o teste de novo, dá negativo, estou livre. Não, é super importante fazer outras avaliações, ter acompanhamento médico. Inclusive, eu estava lendo essa questão dos exercícios, né, pós-Covid, o retorno às atividades, né? Existem alguns estudos já sobre atletas, né? Atletas de futebol, atletas de alto rendimento, que tiveram Covid e precisaram, né, fazer esses exames depois para saber, para voltar à atividade. E tem relatos, a maioria dos relatos são relacionados à miocardite, né, que é a inflamação, né, do coração, vamos dizer assim, grosseiramente falando, e que é importante ter um período, né, de retorno, um período pós-sintomas, entre 14 e 15 dias, para você começar a voltar às atividades de forma leve ou moderada, dependendo do seu quadro, né, de atividade física diante, de exercício físico diante. Inclusive, pacientes graves, né, que ficam muito tempo entubados, eles perdem essa questão da força muscular. Então, precisa passar por uma reabilitação. Nisso você vai saber até melhor do que eu, né? Para reabilitar, para voltar mesmo, até a conseguir fazer as atividades habituais do dia a dia. Muitas vezes, por ficar muito tempo sedado, bloqueado, as pessoas necessitam desse auxílio para voltar a desempenhar as atividades do dia a dia, inclusive. E o número de pessoas que têm sequela pós-Covid é tão considerável que muda toda a rotina diagnóstica mesmo de um setor. Porque, por exemplo, onde eu trabalho, a gente criou protocolos específicos, faz exame, RM cardíaca, por exemplo, mas existe agora RM cardíaca pós-Covid, de tantos pacientes com sequela cardíaca com miocardite. Existe agora um protocolo específico para pacientes pós-Covid que vão realizar exame neurológico, exame de crânio. Então, existe um protocolo específico para exame de crânio em pacientes pós-Covid. Então, não é bem importante. Um número grande, eu acho. Essa avaliação pós, né? Essa investigação pós-Covid.
Sim, Inclusive, tem muitos relatos também de pessoas que têm alteração no nível de atenção, na velocidade de Muitos. processar informações, de memória Que mais mesmo, pega. após o Covid. Já é uma realidade, a gente vê muitos relatos mesmo, tem estudos sobre isso também. Tem uma pergunta aqui sobre intestino, né? Se problemas intestinais pós-Covid também são casos que já acontecem, se vocês conhecem, né? Algum caso do tipo. Então, na verdade, os que eu mais já vi, já estudei, já ouvi relato de colegas e já percebi também, são justamente esses que eu já te disse. Mas acredito que não seja impossível, não, porque o Covid ele também afeta, como eu falei, a parte intestinal. Tanto que durante o período da doença não é tão comum, mas alguns pacientes apresentam diarreia, apresentam náuseas, apresentam vômitos. Então, creio que pode ser, porém acho que vale aí uma investigação mais aprofundada para ver se não tem uma outra causa. Porque a gente também não pode atribuir tudo que vai surgir agora ao Ao Covid. Covid. A gente tem que saber se não tem outra causa que está causando esse processo e que a gente está achando que é o Covid, então tudo bem, faz parte. Não é assim também. Tem outras causas que têm que ser é, avaliadas, né? Inclusive, outra coisa que eu acho importante a gente falar aqui, que como o Covid, ele dá febre, mas a gente tem que ter atenção também aos casos de dengue. Os casos de dengue também são muito importantes, também são letais e também causam febre. Então, é muito válido uma avaliação médica, assim, em caso de febre, para não tratar de uma forma, ter um certo olhar e esquecer de outras causas que também podem estar ali naquele momento. Foi inclusive uma pergunta que surgiu, eu acho pertinente a gente falar. Existe algum antibiótico anti-inflamatório que se possa tomar quando você está com o diagnóstico de Covid? Eu já vou defender que a automedicação não é a solução, gente, por favor, né? A essa altura do campeonato, nada de se automedicar, mas por favor, né? Eu Porque hoje a gente tem, na verdade, é de muito antes, né? Val, toma esse remedinho aqui que vai passar, toma isso aqui, esse xaropezinho, né? A gente tem que ter muito cuidado, né? Então, eu queria que vocês falassem, né, um pouco sobre isso, medicação. Jamile talvez seja mais, né, inteirada de questão Ó, medicamentosa. em relação ao antibiótico, eu já vou logo começar pela azitromicina, né? Que todo mundo já chega no consultório me pedindo a receita, porque eu tenho certeza absoluta que se vendesse sem receita, o Nossa! pessoal comprava e nem ia lá no consultório. Mas olha só, a azitromicina, ela é um antibiótico para bactérias. O coronavírus é o quê? Um Pois vírus. é. Ele não é uma bactéria. Então, a gente às vezes tem que parar para raciocinar um pouquinho. Não é indicado. A azitromicina ela só entra se o coronavírus tiver alguma infecção bacteriana associada. E aí não vai ser o próprio paciente que vai saber dizer. Aí cabe a avaliação médica. Então, Sim. não é porque tem Covid e vou tomar azitromicina. Não. Covid é uma doença viral. A azitromicina é um antibacteriano que deve ser utilizado em casos de infecções concomitantes, certo? Em relação aos corticoides, eles têm uma importância muito grande no caso do tratamento do Covid, sim, porém não é para qualquer pessoa. São para pacientes que fazem uso de oxigênio. Então, o que acontece? O pessoal chega lá, tô espirrando, tem como você me passar um corticoide? Suspeita de Covid. Não, gente, por quê? Se você. Agora eu vou brincar igual a Karina. Se você não tá com frio, você vai botar um casaco se você não está com frio? Não. Então, se você não precisa usar o corticoide, você também não vai usar. Você só vai usar se você tiver com indicação para aquilo. Não adianta a gente sair atirando para tudo quanto é lado e causando outras complicações. O corticoide ele é um medicamento muito forte, certo? Que quando a gente toma, interrompe bruscamente, pode levar a complicações muito graves. O corticoide, por exemplo, ele aumenta os níveis de açúcar no sangue. Então, chega um paciente diabético com sintomas muito leves e toma corticoide sem nenhuma indicação, vai estar trazendo outros tipos de problema para ele. Então, muito cuidado com essa questão dessa automedicação. Tudo consulte o médico, né? Porque a gente
a gente tem, né, essa cultura de, às vezes, querer resolver o problema por si só, mas a gente tem que ter a humildade também de saber que naquele momento tem alguém que sabe um pouco mais que nós, que vai conseguir nos orientar de uma forma que vai ser melhor para a gente. Então, é muito importante essa questão da avaliação médica, avaliação com os nossos outros profissionais também, e evitar ao máximo fazer automedicação, certo? Eu até entendo essa questão da automedicação também por um outro ponto de vista, que é a dificuldade do acesso ao serviço de saúde, né? Sim, Para quem tem plano de saúde é massa. Eu vou ali, ó, marco uma consulta e já sim, consulto meu médico, já recebo uma receita. Mas quem não tem acesso, quem depende do sistema único de saúde, a gente sabe que demora meses para você conseguir uma consulta, para você conseguir fazer um exame médico, né? Mas é super importante, gente, as unidades básicas de saúde, né? Tentar achar um meio para fazer uma consulta. E aí as unidades, né, especializadas no Covid, elas estão dispostas para atender, né, dar o pronto atendimento e dar todas as orientações iniciais. Então não tem necessidade da automedicação. E assim, Teve uma Karen, pergunta aqui. Pode falar, não, eu ia Janine, depois eu perguntar para a Karen, ela é de São Paulo, não é isso, Karen? eu sou de São É? Paulo. Na verdade, sou do interior de São Paulo, cidade de Rio Claro. Moro na capital há uns 6, 7 anos. Eu queria saber como que está o sistema de saúde em relação a isso. Aqui foram abertas muitas unidades novas, inclusive unidades básicas de saúde passaram a funcionar voltadas para o Covid. Então, de fato, teve uma movimentação muito grande na área de saúde para ter um atendimento que conseguisse abranger o número maior de pessoas. Queria saber como é que está aí em São Paulo. Bom, tocando nesse assunto, então primeiro a gente vai bater palma e um Viva o SUS. Viva o SUS! Por favor, necessária, né? Viva o SUS. Porque apesar de a gente já sabe que é extremamente precário o nosso sistema de saúde. A gente já sabe que falta insumo, falta atendimento, né? Estou falando do sistema público. Eu trabalho no hospital particular. Então, por pior que seja, né? Por pior que seja, ainda assim tem recurso. Então, não falta um exame de ressonância, um exame de tomografia, não falta um atendimento. Tá difícil? Tá difícil. Complicado? Complicado. Já tiveram que abrir setores só para atender casos de Covid, por exemplo. Mas, ainda assim, o atendimento é muito, 1000 vezes melhor do que o sistema público. Certo? No sistema público, eu tenho diversos amigos, né, médicos, enfermeiros, biomédicos que trabalham em hospital público. E, assim, tá muito difícil, porque cheio, né? E aí a gente tem que lembrar que não é só o Covid, como a doutora já disse, né? Tem casos de dengue, por exemplo. Tem pessoas que têm um sistema imunológico completamente comprometido, como, por exemplo, uma pessoa que está passando por um processo e um tratamento contra o câncer. O sistema imunológico já é extremamente baixo, não pode ficar no mesmo setor que paciente que tem Covid. Então está saturado, né? Eu acredito como em todas as regiões do nosso Brasil, está extremamente saturado, como sempre esteve, porém, se tratando de uma pandemia, está ainda mais. Então, por isso quando eu falo assim, o ideal é não ficar doente. Porque o ideal é não ficar doente mesmo. É evitar ficar doente, porque se precisar de um sistema público, você vai ter atendimento, ou pode ser que você não tenha atendimento. Por questões de saturação. Estão nesse exato. nível, imagine o público, sim, né? Sim, é aquela coisa, hospital particular, em casos de pandemia, por exemplo, se não tiver lugar no SUS, no hospital público, o hospital particular vai atender. Só que o problema é que não tem no hospital particular. Até vocês mesmos que têm convênio, eu tenho um convênio tal, tenho um convênio tal. Esquece, porque os hospitais particulares também estão lotados. Não é mais uma questão financeira, de dinheiro. Só de dinheiro, né? Porque a gente... É óbvio que se você tem dinheiro, o atendimento, você tem mais recursos. Sim, tem mais recursos. Mas todas as pessoas que ainda assim têm mais recurso, também ficam doentes. Então não adianta, também está saturado. Exatamente. E aí, meninas, doutora, como tá? Então, eu não vejo aqui, pelo menos na cidade que eu estou trabalhando, né, que é em Camaçari, que é bem perto de Salvador, a dificuldade em relação ao SUS, tá? Serviço público mesmo. Dificuldade de ter um primeiro atendimento. Eu acho que tem mais dificuldade de manejo de casos graves.
E não digo nem falta atualmente, porque a gente teve um período aí, no início da segunda onda, que a gente estava utilizando unidades de atendimento básico, né? Para pacientes graves. Então, isso estava gerando um caos muito grande, uma falta de estrutura muito grande. Aqui, na cidade que eu trabalho, abriram muitos leitos de UTI para a Covid. Então, a gente não está tendo tanta dificuldade de drenar os pacientes do pronto atendimento para a UTI. O maior problema é ter toda a estrutura necessária para dar o melhor tratamento possível para aqueles pacientes mais críticos. Muitas vezes, dificuldade para realizar exames complementares, como você falou. Muitas vezes, pacientes com sintomas leves, que eu vou prescrever uma medicação simples para febre. Como eu atendo no final de semana, o final de semana é o posto de saúde que fornece medicação de graça está fechado, aí o paciente às vezes não tem condição de comprar medicação ou tem que esperar até a segunda-feira. Então, tem vários problemas, sim. Né? Existem várias questões bem difíceis de serem resolvidas. Mas, nesse exato momento, no lugar que eu trabalho, acho que a maior questão não é nem de conseguir mandar para unidades mais complexas, e sim de ter todo o material necessário para manejar todos os casos. Eu sinto mais falta disso nesse momento, entendeu? Sim, e entendo. Assim, o que eu sinto muita falta também é de assistência para pessoas que têm outras patologias. Isso aí acaba comigo, muito. Porque são casos de pessoas com câncer que têm tratamento interrompido, que talvez tivessem uma chance de cura se tivessem abordados da forma correta e não tem tudo fechado. Pacientes com doenças crônicas. As UBS estão funcionando para COVID. Isso é muito bom para quem tem COVID, né? Mas e quem não tem? Vai para onde no momento né? Comorbidades. Esse que é extremamente grave. Chega alguém assim para mim que fala, eu tenho câncer, não, mas eu não tô conseguindo. Gente, isso acaba comigo, porque não tem para onde ir. Não tem para onde ir. O problema, acho que a grande questão da pandemia é justamente essa, né? Existe um avanço muito rápido de uma doença específica e as outras já existentes acabam ficando em segundo plano. E aí a gente tem outros casos, né, de doença que inclusive não são mostrados na mídia porque a notificação, né, os números estão voltados para esse processo da pandemia, realmente. Meninas, eu não sei como é que tá as lives no Instagram, tá? Nunca fiz live há mais de 1 hora. Mas estamos com pouco tempo. Se por acaso cair algum problema para vocês voltar? Não, tranquilo. Pronto, então a gente vai continuar aqui um pouquinho, porque ainda tem algumas perguntas, tá? É um assunto que eu imaginei que a gente ia correr um pouquinho mais. Karina, eu sei que você tá com fome, você não jantou ainda. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo. Mas daqui a pouco a gente encerra. Não, sem problema, eu consigo esperar. É o quê? São poucas vezes. Eu falei que ela tem que comer para ter imunidade também. A alimentação é importante. Exatamente. Tem uma coisa que a gente não pode deixar de lado, é a alimentação, porque é bom para prevenção não só do Covid, né? Mas como de qualquer outras aí patologias. Extremamente importante. Mas dá para segurar, que tem bastante. Vou puxar a brasa para minha sardinha aí, a questão do exercício físico também, né? Super importante para a questão da imunidade, gente. Assim, tem estudos falando, inclusive mostrando casos de pacientes, né, com Covid, contraíram o Covid, que se exercitavam, tiveram resposta melhor do que quem não estava praticando exercício. Então, fica a dica aí, alimentação, exercício, sono é muito importante para a nossa imunidade. Então, no momento que o corpo baixa um pouco a nossa atividade, ele se recupera, né? Faz essa renovação aí de todos, né, todos os nossos sistemas, o reequilíbrio, né, do sistema. Exato. Então, imunidade, sono, alimentação e exercício, por favor, tá? Tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, que é por que, deixa eu pegar ela aqui de novo, que são 2 perguntas, na verdade, sobre o mesmo tema. É comum a perda de massa muscular em pacientes que foram infectados pelo Covid, mesmo com sintomas leves? E aí uma outra pergunta que entrou foi: a fraqueza muscular, o cansaço, né, associado ao Covid é comum? Sim. Por favor. Lembra que eu falei que os 3 principais sintomas eram justamente a tosse seca, a febre e o cansaço? Então, sem dúvidas, o cansaço é muito comum, é um dos sinais, é um dos sintomas mais comuns, né?
do COVID, dores musculares, indisposição, é, enfim, esse mal-estar generalizado, quando a gente pega uma virose mesmo, é bastante comum no caso do Covid, sim. Em relação à fraqueza também, principalmente, como eu já citei aqui um pouco antes, pacientes graves que ficam muito tempo em unidades de terapia intensiva. Eles têm que fazer uma reabilitação bastante severa e otimizada para voltar às suas atividades habituais. E a questão também da letargia, né? Quando a gente está doente, habitualmente, qualquer coisa, pegou uma gripe mais forte, o que é que a gente faz? A gente fica mais tempo deitado, a gente diminui a nossa Exato. atividade de vida diária, então, consequentemente, a gente vai perder massa muscular, né? E a gente não passa um dia, dois, a gente passa normalmente uma semana, né? De 4 a 5 dias, 4 a 7 dias às vezes, para que esse processo, né, de doença, esse ciclo vai diminuindo os sintomas e a gente volte à nossa atividade de vida normal. Então, esse cansaço que já é da própria doença acaba aumentando porque você fica mais quietinho, né? Deitado. Gente, todo mundo doente quer ficar o quê? Quietinho, receber tudo na mão. Canja de Exatamente. galinha quentinha, né? E lembrando que a doença, né, gente, quando a gente está doente, seja qual, independente do tipo de infecção, a gente entrou numa batalha, né? E batalha cansa, lutar cansa, né? Então, seu Eu organismo ia está falar sobre isso. cansado. Então, por isso que Exatamente. precisa fortalecer o seu organismo com alimentação, descanso. Não vai seu organismo está numa batalha, você não vai querer correr uma maratona, né? No momento que ele está o quê? Tentando lutar contra algo que está tentando te invadir. Então, assim, acho que é sempre relacionar, né, a patologia, a infecção a uma batalha. Então, assim, ajuda o seu organismo a se fortalecer para conseguir lutar e poupa ele desse Repouso, momento, né? isso. E entende que o cansaço vai existir porque ele está lutando. Isso. E é uma relação muito. Eu gosto de fazer essa relação. Você tá doente, é como, por exemplo, quem consegue fazer muita coisa depois do almoço, o organismo está Exato, lutando para digerir a comida. É mais ou menos a mesma coisa. O organismo está brigando exato. ali para combater a infecção, para se recuperar. Gasta energia, tem todo um redirecionamento, né? Dos nossos nutrientes, do nosso sistema de defesa para combater aquilo ali. Então a gente E precisa dar legal, suporte para isso. dá até para fazer uma comparação, né? Tem um ator muito querido, né, de comediante, o Paulo Gustavo, que eu já Sim. estou esperando ele para fazer o próximo filme, porque eu preciso assistir o próximo filme. E aí, o que acontece? Ele teve que. O organismo dele está lutando para combater uma infecção grave, que no caso aí é do coronavírus, que causou nele a doença Covid-19 e levou ele a um estágio gravíssimo, né? Só que o organismo dele lutou tanto, que o pulmão dele, por exemplo, não consegue funcionar. O que fizeram? Colocaram uma máquina para ajudar o organismo dele, né? Então, assim, o organismo dele está no combate à infecção, enquanto isso, existe uma máquina trabalhando para fazer com que o pulmão dele funcione por ele. Olha só como é realmente uma batalha. O organismo lutou tanto que o pulmão não funciona mais e precisa da utilização de uma máscara para ajudar, né, esse pulmão funcionar, se restabelecer, até que ele consiga, depois de uma grande batalha, até que o pulmão consiga trabalhar por si só e seja retirado da máquina, né, doutora? E lembrando que essa máquina não é algo que a gente consiga em qualquer serviço, tá? Esquece. É algo muito difícil, é uma máquina muito cara. Então, apesar de trazer em alguns pacientes benefício, também tem seus riscos. Por isso, gente, que a gente da área de saúde faz tanto apelo na prevenção. Porque uma vez que você está numa situação grave, nem sempre os recursos que a gente tem vão dar conta. E mesmo que deem, não tem recurso para todo mundo. Não tem. Por isso que a gente fica insistindo tanto na prevenção. Chega a ser até chato, mas é o que a gente tem de melhor para a humanidade no momento, é Exato. a nossa prevenção. Por favor, gente, não adoeçam, se protejam, use máscara, enfim.
E E não pratiquem exercícios, tá? E não aglomerem, por favor. Com certeza. Eu quero falar um pouquinho sobre essa questão da reabilitação, tá? Algumas perguntas surgiram para mim, não hoje, tá? Vem surgindo, na verdade, de Daisy, como é que eu posso... Tem alguma coisa que eu possa me prevenir para que meu pulmão não fique tão comprometido com Covid? A prevenção é não se contaminem, tá? Mas se você tem um trabalho respiratório legal, se você tem uma capacidade pulmonar legal, né? Se você usa bem seu pulmão, já é um grande passo para você ter o menor comprometimento pós-Covid, né? Esse comprometimento de ficar com essa cicatriz, né? De ter essa capacidade pulmonar tão afetada depois da doença. Então, é importante sim a gente trabalhar nossa respiração, além dos processos, né? Que eu já falo sempre por aqui, de ansiedade, né? Que para a gente controlar o estresse, trabalhar a respiração é importante, né? De usar o pulmão inteiro, né? Saber respirar efetivamente é super importante. E no pós-Covid isso também é importante, porque ainda tem um comprometimento pulmonar. Então agora seu pulmão está comprometido, né? Fisicamente, ou seja, ele está com a cicatriz lá e você precisa fazer com que o restante dele funcione para compensar essa parte que não está funcionando tão bem como está funcionando antes. Então é super importante a reabilitação cardiorrespiratória, mas cuidado, porque eu estava discutindo, inclusive, com uma amiga, minha comadre, né? Ela está até aqui na live. Ela pedala e ela teve Covid. A gente estava nessa discussão, né? Pós-Covid, quando é que eu posso voltar a pedalar? Como é que eu posso voltar a fazer meu exercício físico, né? Na intensidade que eu fazia. E aí, pesquisando artigos, discutindo um pouco, a gente percebeu que é necessário realmente esperar, após os sintomas do Covid, um prazo e voltar de forma leve. Mesmo que você esteja se sentindo bem, né? Não, tô bem, já tô ótimo, não sinto mais nada, não tenho tosse, não tenho, meu corpo já tá mais disposto, mas volte com mais calma. Por quê? A gente aquecendo o nosso corpo, né? Quando a gente aumenta muito o nosso metabolismo no exercício físico, o processo inflamatório também pode acontecer de forma mais rápida. E a gente pode ter outros comprometimentos, como a miocardite que a gente falou aqui, que é essa inflamação do coração. Tem uma pergunta aqui, o que é miocardite? Né? É uma inflamação do coração por fatores diversos. E no caso do Covid, pode ser causado pelo SARS-CoV, que é o vírus. Entendeu? Então, é necessário a gente ter uma cautela, procurar profissionais para nos auxiliarem, tirar dúvidas. A gente está aqui na internet, né? As meninas estão aí, já segue, viu, as meninas, por favor. Para a gente estar tirando essas dúvidas, eu sempre tento responder o máximo às pessoas que me perguntam. Manda aqui, Deise, e aí, o que eu faço? Né? Eu posso, não posso? Então, tomem cuidado com o retorno das atividades físicas. As atividades de vida diária normalmente são atividades leves, né? Como subir essa escada, agachar, pegar alguma coisa, ir trabalhar, voltar. São atividades mais leves, então não tem problema. Mas atividades, exercícios mais intensos, tomem cuidado. Deem um prazo, espere realmente, até porque os sintomas, né? Às vezes a gente ainda sente, né? A pessoa ainda fica sentindo depois dor de cabeça, ainda fica com resquícios disso depois, né? Então é importante vocês se observarem. E uma dúvida aqui, uma pergunta que surgiu, mesmo quem não teve sintoma, é importante fazer um acompanhamento pós-Covid, né? Fazer exames clínicos, fazer exame cardiológico para estar acompanhando esse processo, né? Pós-Covid a mais longo prazo? Então, para ser bem sincera, eu acho muito bom o exame quando ele é bem indicado, sabe? Se não tem nenhuma alteração, se você não teve sintoma nenhum, eu não vejo por que ser submetido a um exame. Por exemplo, a tomografia, né, que é um exame muito bom e muito útil no COVID, ela emite muita radiação. Uma tomografia emite milhares de vezes mais radiação do que uma simples radiografia, né, que é o raio-x. Então, assim, os exames são importantes, nos ajudam demais, mas eles sempre têm que ter uma boa indicação, tem que ter uma justificativa. Por que que eu estou pedindo? Não adianta a gente sair, assim, atirando para tudo quanto é lado, né, fazendo todo tipo de exame, sem ter uma indicação, algo que realmente faça sentido para a gente estar realizando aquele exame. Sim. Entendi. Então, essa pergunta aí está esclarecida, né? Eu acho que, principalmente as pessoas sintomáticas devem ficar mais alertas, né? Ligar aí o alerta e ficar observando. Surgiu uma pergunta sobre lactantes e vacinação, tá? Deixa eu ler aqui que eu anotei. Duas perguntas, na verdade. Lactante infectada pode continuar amamentando? E a Sim. segunda é, lactante pode se vacinar? Eu acho que uma para cada. Vacina, Karina. Tá bom.
Jamília, por Em favor. relação à Pode- amamentação, vamos lá, gente. Até o momento não tem nenhuma evidência que impeça, né, de você amamentar o seu bebê, porque os riscos da vacinação, desculpa, os benefícios da vacinação, elas superam os riscos, em relação a essa transmissão. Porém, todos os cuidados têm que ser tomados. Então, durante a amamentação, tem que utilizar máscara, tem que evitar de ficar falando, né, para aquelas gotículas não se dispersarem para o bebê. Tem que estar tudo muito bem higienizado, mas a priori não tem problema amamentar, justamente porque os benefícios vão superar os riscos se houver um cuidado necessário. Os benefícios da amamentação, né? São Os maiores benefícios do da que o amamentação são risco. maiores que os riscos. Existem os Então, riscos? Existem. Mas são menores, digamos assim, e os cuidados têm que estar sempre atrelados a esse momento mesmo da amamentação para diminuir mais ainda os riscos. isso aí. Kari, vacina, por favor. Lactante pode vacinar? Olha só como já dá para pegar vários ganchos aqui, né? Primeiro, a importância da amamentação. Já saíram estudos, né, de que a mamãe, né, pode passar aí anticorpos através da amamentação para o seu bebê. E sim, anticorpos contra a Covid-19. Então, olha só a importância da amamentação, que é extremamente importante. E essa importância de transmissão de anticorpos, né, pro bebê. A princípio, saiu um artigo, né, falando que a princípio as gestantes não podiam se vacinar, que era melhor segurar porque elas não tinham sido inclusas em vários estudos referente à vacina. Porém, vai depender muito, que eu sempre falo, da avaliação médica e do risco-benefício dessa gestante. Porque também saiu um artigo e uma nota do número de gestantes que foram a óbito, né, por estarem com Covid, terem um parto prematuro e diversas complicações durante o parto. Então, aumentou. E isso fez com que eles pedissem também para as mulheres, né, adiarem o projeto de gravidez. Queria ficar grávida esse ano. Segura. Dá uma segurada. Guarda a emoção para depois. E isso é um caso que extremamente sério, assim, eu acredito, né? Porque a gente vê que o número de pessoas grávidas nessa pandemia aumentou significativamente, né? Verdade. Significativamente. Por que será? Por que será? Não temos mais o que fazer. A gente não precisa dessa informação. Pois é. Olha, é que loucura, né? Uma coisa vem puxando a outra. E essa pandemia trouxe várias questões, né? Como, por exemplo, aumento do feminicídio, de agressão doméstica, aumento de mulheres que ficaram grávidas. Mas essa questão especificamente da gravidez deve ser tratada com muita cautela e, se possível, esperar esse projeto de mamãe, porque já existem estudos que mostram que a complicação de uma gestação durante a pandemia, né, principalmente se essa mamãe for infectada com o Covid, é extremamente grave. Mas eu acho que a vacinação, apesar de ser, em muitos casos, liberada, tem que ser muito bem estudada e avaliada pelo ginecologista, pelo médico dessa paciente, que já acompanha a paciente. Então, acho que tudo é uma questão de risco-benefício. Certo. Tem outra pergunta sobre vacina aqui. Pessoas com doenças autoimunes podem tomar vacina? Mesma coisa, risco-benefício. Algumas pessoas vão poder tomar a vacina, mas vai depender muito do estágio de evolução desse paciente, né, em relação a essa doença imunológica. Por exemplo, se ela está num estágio, a doutora pode falar até melhor que eu nesse aspecto, né, mas se está no estágio crítico, né, atacado da doença, que é o que a gente fala, né, precisa sim de uma avaliação mais profunda antes de você ir tomar a vacina. Por exemplo, eu atendi uma paciente e ela foi fazer um exame de ressonância com contraste.
E o contraste, ele pode causar uma reação alérgica numa pessoa, né? É muito difícil da ressonância? Muito difícil. Mas se a pessoa já tem um histórico de alergia, de outras alergias, pode vir a desenvolver uma reação alérgica. Aí a pessoa falou assim pra mim, não, mas eu tenho alergia, só que ao contraste da ressonância, eu não tenho. Eu tomei esses dias da vacina e desencadeei uma reação alérgica. Ela mostrou o braço dela todo empipocado, o braço, o rosto. E aí, sinto um pouquinho de falta de ar. Então, assim, na avaliação, né? Ela pensou que era não vamos arriscar, né? Não vamos arriscar. Então, é importante que essas pessoas que têm uma doença já autoimune, né? E já faz acompanhamento médico, consulte o médico antes de tomar a vacina. Porque é isso, é tudo muito novo. É tudo muito novo. E sim, pode ter reações adversas. E se autoconhecer, né? Existe um estigma, não estigma, mas eu acho que é mais uma dúvida, mais do que estigma, de que uma vacina, por ser tem maior número de reações, por exemplo, a vacina da Oxford, né? Ela tem um número de maior casos de reação à vacina do que a da Coronavac, né? E aí algumas pessoas atribuem isso à dose. Uma dose é mais forte, outra dose é mais fraca. Existe essa diferença? Sim, existe essa diferença. Realmente a vacina da Coronavac, ela tem uma... Primeiro, a fabricação dela já acontece, desde das primeiros primórdios lá das vacinações, né? Então já é muito mais conhecida. Tá com um barulhinho aí. Eu acho que Eu tô tentando conectar aqui o carregador. Aí, foi. Tá. Então, existe sim essa diferença. Por exemplo, a vacina a Coronavac, ela tem... O número de reações adversas é realmente menor, né? Porém, essa nova vacina da RNA mensageira, ela tem uma durabilidade, né, no organismo um pouco maior também. Não é para escolher, eu tô falando isso porque a gente vai escolher vacina? Não. Para de ser louco. Não vamos escolher vacina. A gente vai tomar que tiver, entendeu? Tranquilamente. Só mostra o braço. Exato, só mostra o braço. Só isso. Mas, por exemplo, quando eu tomei a vacina, eu tive bastante reações adversas. Eu tive dor de cabeça, fiquei com dor muscular, muita dor no braço. Eu fiquei com muito cansaço. Então, as reações adversas vão existir, né? Mas o fato é que aconteça, mas que não leve você a óbito por ter tomado a vacina. Já aconteceu? Quando aconteceu, interrompeu todos os estudos para ver se realmente tinha relação com a vacina. E só depois, porque não adianta, se eles vacinarem 1.000.001 levar a óbito, ou levar a óbito 2, eles vão interromper a vacinação e vão investigar o porquê que essas pessoas foram a óbito e ver se realmente tem correlação com a vacina. Então, pode ficar tranquilo que não sai vacinando assim do nada, sabe? Então, é importante mas existe essa diferença, assim, em relação aos efeitos adversos. Mas tomem. Aqui mostrarem para vocês, se for AstraZeneca, se for Coronavac, tomem. Tome, só mostra o braço e olha no cartãozinho qual a data da próxima dose. Tá? Exatamente. Verifica, porque a gente sabe que o Brasil, gente, a gente fica... cada história, né? É triste de ver. E verifique se realmente a dose foi dada, né? Se foi esperado, se foi injetado. Infelizmente, né? Infelizmente. Temos que conferir isso também. Olhem direitinho, peça para ver a seringa lá com líquido, olha aplicando. Tá? Tem um medo de seringa, leva alguém com você e olha, para olhar com você, tá? Por favor. E uma dúvida também que surgiu sobre o prazo de aplicação da segunda dose. Tem algum problema, tipo, dias depois da data? Por exemplo, minha data é dia 30, se eu for dia 2, tem algum problema? Não, tem que realmente, gente, assegurar. E no dia marcado. Porque sim, existe uma matemática, né, realizada para que essas doses, a segunda dose, ela tem um período correto para ser aplicada. Não pode passar desse tempo, não. Tem que tomar no tempo estimado. Na data. Mas também, se acontecer alguma coisa assim, a pessoa precisar ir um dia depois, vai para deixar de existir. Exato. Não vai...
né? É, Tem que falar isso também. sim. Só que acontece, nessa política também de vacinação, muita gente para vacinar, você tem seu dia certinho. Então, além dessa questão que a Karina falou, a gente tem que ter também a consciência da organização da vacina, né? Tem que vacinar É. toda a população mundial, praticamente. Então, e no dia certinho para facilitar, né, essa Sim. vacinação para todo mundo. Sim, porque Gente, tem também o vacina. fato, O dia da vacina é um evento, é um tá? evento. É Tem um que tirar evento. Tratem foto isso como um evento. Marca no histórico. relógio, bota na agenda, avisa todo mundo para te lembrar, Sim, né? Por favor, porque é um evento. realmente é um evento. E também tem o fato de depois de que você abre um frasco, né, você tem um tempo para você utilizar aquele lote, por exemplo. Então, assim, eu usei, apliquei uma vez, apliquei em um paciente, aí falta aplicar em mais um paciente. Tem um tempo de durabilidade que aquele lote pode ser usado em outro paciente. Se eu não me engano, é de 6 a 8 horas, dependendo da vacina. Eu sei da AstraZeneca porque foi a que eu tomei, aí a moça estava me explicando. E fora isso, por isso que não sei se isso estava acontecendo de em muitos postos de saúde, as pessoas que estavam cadastradas para serem vacinadas não vão, faltam, e o pouco que sobrou no frasco não pode ser desperdiçado. Então, eles fazem filas no posto para poder. Não estou falando que é para ir fazer a fila no posto esperar sobrar a dose. Não é para levar nada ao Por favor, extremo, gente. tá? Porque também tem uma avaliação para isso. Tá? Continua seguindo o calendário. Não pode ir um jovem lá que não vai funcionar. Mas existe essa possibilidade. Não estava no cadastro, porém sobrou a dose. E aí, se a pessoa estiver na fila e foi compatível com todos os critérios de seleção, para não perder essa dose, eles vacinam a pessoa. Ou seja, vamos todo mundo ajudar, né, gente, para todo mundo ser vacinado o mais rápido possível de forma organizada. Pois é, exatamente. Aqui em Salvador está um esquema muito interessante, né, de vacinação. Vários locais de vacinação com data específica, tal idade, de tal vez a tal mês, vai tal dia e tal turno. Então é importante a gente respeitar isso para evitar Sim, as verdade. aglomerações, o tempo nas filas, né, expostos na rua. A gente sabe que o máximo, fica em casa se você puder, manter distanciamento social. Então, quanto menos você aglomerar, quanto mais você for no seu dia, na data certinha, no horário, né, vai ser melhor para todo mundo. Pensar no outro também, que vai. Se você não for no seu dia, você acaba indo no dia do outro, né? Sim, Então vai prejudicando, né? atrapalhar, vai prejudicando, vai atrapalhando esse processo, né? Então, é mais ou menos isso aí. Meninas, eu acho que foi. Se alguém tiver alguma pergunta, escreve aqui, tá? Desde já eu quero muito, 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 muito agradecer esse momento. Eu acho que informação, eu falo sempre, informação, né? Conhecimento é Muito. poder, então a gente Sim. precisa saber das coisas, se informar, não escutem qualquer coisa, verifiquem a fonte. Se vocês não sabem onde está a fonte, pergunte a alguém que saiba, tá? Me ajuda aqui, isso aqui é real, né? Eu recebo, vira e Sim. mexe, eu recebo um vídeo assim, isso aqui é verdade, e aí eu vou atrás para pesquisar, para ver se realmente é ou não é aquela fonte. Então, principalmente nesse assunto, a gente sabe que as fake news estão aí chovendo, chovem por todos os motivos, e a gente sabe que as questões políticas estão muito fortes, né, nesse processo de pandemia. A gente precisa abrir os Sim. olhos, ter muito cuidado com essa questão Filtrar. da fake news. Hã? Tem que saber filtrar, né? O que que Exato. a Filtrar. gente usa. Exatamente. É isso. Chegou a informação, verifica qual é a fonte, é uma fonte de respeito, né? Você sabe, verifica, não recebe só aquela fotinho, não. Vai no link, tá? Procura o Exato. link, vai na página, porque às vezes a pessoa faz um print, modifica tudo, então é super importante a gente ter Sim. noção, né, da fonte que a gente está pegando as informações, certo? Eu quero fazer um resumão aqui, se vocês quiserem, né, pontuar alguma coisa, fiquem à vontade. Uhum. Primeira coisa, prevenir. Eu acho que é o mais importante de tudo. Não fiquem doentes, tá? Então, previnam-se, mantenham o distanciamento social, usem máscara, higienizem as mãos, tá? Cuidado com os locais onde vocês vão frequentar, supermercado, farmácia, né? Locais que tem prateleira, você precisa manusear as coisas, os alimentos, né? Que vocês levam para casa. Então, muito cuidado com isso. Segunda coisa, vacinem-se quando chegar a época de vocês. Não tenham medo. Karina explicou, né? Esclareceu aí bastante essa questão da vacinação.
Não tenham medo, as vacinas são seguras, são testadas, tá? Muitas e muitas, muitas vezes, não chegaram por acaso. É uma dúvida, né? Karina falou sobre isso, a questão de, foi muito rápido, a vacina apareceu muito rápido, porque necessitava que fosse rápido, então o pessoal investiu grana para descobrir essa vacina mais rápido do que as outras. A gente está vendo aí a vacina da AIDS, né? Anos, anos e anos, agora é que já está chegando no resultado mais claro. Então, essa vacina coronavírus chegou rápido por isso, porque teve dinheiro injetado, então ela saiu mais rápido. Não é porque saiu de qualquer jeito, não. Teve muito Então, interesse, né? Um interesse generalizado. Exatamente. Então, pratiquem exercícios, alimentem-se bem para cuidar da sua saúde, não só contra o coronavírus, tá? Mas contra outras doenças, tá? Vamos prevenir, evitem ficar doente, que sempre a prevenção é o melhor remédio, tá? Meninas, por favor, façam suas considerações. Jamile. Então, eu queria agradecer pelo convite e dizer que eu achei a discussão, assim, maravilhosa. É a primeira vez que eu participo de uma live com 3 pessoas, né? E achei muito interessante, porque eu acho que, assim como na vida real, quando existe um trabalho multidisciplinar, a gente só tem coisas boas, experiências para trocar, informações. Então, assim como no tratamento, né, da doença, que a gente precisa de todo mundo ali junto, cada um na sua área, fazendo a união para o melhor para a humanidade, também me deixa muito feliz poder participar de discussões interdisciplinares, onde a gente pode aprender mais aprofundadamente, meu Deus, sobre as outras áreas. Muito bom mesmo. Muito obrigada pela atenção de todo mundo. E foi um prazer, assim, conhecer vocês e poder estar trocando informações com vocês também. Karina. Bom, gente, o que eu tenho para dizer é que tudo que foi dito aqui vocês podem guardar. Não sei se essa live vai ficar salva, mas vocês podem guardar essa. Vai? Ótimo, então, porque vocês podem guardar essa informação, porque não é para o Covid nem para essa pandemia, é para a vida. Esse tipo de prevenção é para a vida. Não sei se vocês pararam, mas na China, por exemplo, no Japão, eles já têm o hábito de usar máscara, normalmente, né? Então, essas informações de prevenção é para a vida, porque pode ser a primeira pandemia que você participa, né? Mas virão outras. Esperamos que é a única. Espero. Infelizmente, não vai ser. Já garanto que não vai ser, vão ter outras. E aí, a gente já... Só que o problema dessa situação foi que a gente não estava preparado. A gente não foi educado para isso. Então, a gente... Chegar na dona Mariazinha do interior do sertão, não sei o quê, e falar para ela que tem um vírus que ela não enxerga, que não dá para ver, que se ela sair na rua, esse vírus vai levar ela à morte, é muito complicado. A senhora não pode mais sair na rua, a senhora não pode... A minha avó é assim. A minha avó é assim. Exatamente. E aí a culpa é dela? Não é dela. A culpa não é dessas pessoas. Então, o processo de educação, de biossegurança, educação científica, educação sobre conhecer o nosso organismo, isso devia ser primordial, assim, devia ser o primeiro passo de tudo. Então, essas informações é para a vida, porque vão vir outras, só que daí vai ficar mais leve. Porque aí a gente já sabe como se prevenir e aí não vai ter toda essa dificuldade. Eu tenho uma amiga que ela fez um transplante pulmonar. E foi a primeira pessoa a fazer um transplante pulmonar em Porto Alegre. E ela é atleta. Hoje ela é super atleta. Sempre foi, mas agora ela é mais ainda, né? Porque já fez transplante. E eu perguntei para ela como você está lidando com essa questão, né? Porque o sistema imune é mais debilitado, porque passou por diversos processos. Ela falou, Karina, para mim não tem nada de novo. Não tem nada de novo, porque eu sempre tive que me proteger para não adquirir outras doenças que prejudicassem o meu sistema. E eu não estava ruim nessa época. Eu já tinha feito transplante, meu organismo estava bem. Mas ainda assim eu já tinha essas orientações. Lavagem das mãos, se alimentar bem, entendeu? Então, é um processo novo pra gente, mas que a gente vai ter que se adaptar e vai ter que aprender essa questão também de saúde pública, né? Que também é muito difícil você chegar num lugar onde a pessoa não tem saneamento básico e falar para essa pessoa, então, você tem que lavar a mão todo dia, né? E a pessoa olha para você e fala, então, eu só tenho água aqui nesse bairro, só tem 2 vezes por semana em determinado horário.
Ou então só tem água do rio, que eu uso para Exatamente. tudo para tomar banho, cozinhar, para lavar roupa. Realmente, Então, você falou uma coisa que é bem real. é muito difícil. No nosso Brasil ainda está muito, muito difícil. Porque eu vi uma reportagem, eu já estou falando um monte, mas eu vi uma reportagem que o doutor, que foi A gente tem até oferecido amanhã, não se preocupe não. que foi oferecido para o Dr. Drauzio Varela, o quê? Uma quantia em dinheiro para que ele organizasse essa questão sanitária do Brasil, para que a gente não sofresse com as consequências dessa pandemia de uma forma assustadora, que é o que a gente está vendo agora, e ele simplesmente falou, gente, como é que eu vou tratar um problema de anos, de uma vez só? Como é? Tem gente que o esgoto passa no meio da sala, como é que a gente vai falar sobre essa situação de uma maneira superficial, porque é isso que a gente está fazendo, na verdade. A gente está tratando Exatamente. um problema muito profundo, só que de uma maneira bem superficial. Essa aqui é a realidade. Então a gente tem que levar essas informações para a vida toda. Prevenção é para a vida toda. Muito obrigada por ter me convidado para participar dessa live. Também foi minha primeira live às 3. Concordo com a doutora Jamile que a interação, né, multiprofissional é o que faz toda a diferença, né? Cada um na sua área, mas dando o seu melhor para ajudar e para salvar vidas. Fiquei muito feliz, aprendi bastante. E é isso. Obrigada, gente. Meninas, mais uma vez, muito obrigada, tá? Fiquem à vontade para trocar informações, para a gente continuar esse bate-papo. E é isso aí, a gente precisa trabalhar em conjunto. E eu costumo dizer que saúde é uma questão interdisciplinar de fato e intersetorial ainda. Porque a gente abordou aqui diversos aspectos. Então, eu não estou falando só de leitos, eu não estou falando só de vacina, eu estou falando de saneamento básico. O que é saneamento básico? É você ter esgoto, é aquela vala da rua tá fechada, você ter água na torneira. Desde o que isso tem a ver com coronavírus? Tudo, gente. A gente precisa lavar a mão, a gente precisa higienizar nossos alimentos. Então, saúde é intersetorial, é muito mais do que só nós da área de saúde, tá? Galera do urbanismo, do transporte, quantas pessoas sofrem no transporte, quão tamanho é o nível de contaminação no transporte coletivo, porque falta estrutura de transporte. Então, saúde é muito além, tá? A gente tem um sistema de saúde muito perfeito, lindo, que funciona. Às vezes a gente não usa diretamente, né? A gente não vai lá no serviço público, mas a gente sim se usufrui dele, né? Que controla questões alimentares nossas, o que vai para a nossa prateleira, o restaurante caro que a gente frequenta, a Anvisa está lá, que também é do Sistema Único de Saúde. Então, Exato. mais uma vez, viva o SUS. Então, estejamos aí todas firmes, fortes. A live vai ficar salva, porque inclusive eu tenho pessoas que não moram no Brasil e essa hora lá já é de madrugada, então o pessoal ficou super curioso para poder assistir. Vou tentar salvar para colocar no YouTube, mas não sei se eu vou conseguir, tá? Tudo bem. Gente, um beijo, prazer. beijo Muito obrigada, enorme. meninas, por aceitarem o convite, tá? Adorei conhecer vocês, bater esse super papo aí. Eu também. Beijinho. Tchau, gente. Obrigada a todo mundo que participou, tá? Até a próxima. Tchau. Até. Tchau, tchau.